estamos ao vivo com uma série de convidados importantes, né, para trazer para vocês informação sobre tecnologias, processos e recursos humanos. Hoje nós temos aí mais um convidado muito especial, né, que é o Sérgio Godif. Tudo bem, Sérgio? Vai muito bem. Vamos à primeira correção. É Sérgio Gotthilf. Tá vendo? A gente fica... foi bom você ter me falado porque a gente pronunciou do jeito que veio, né? Fez muito bem. Eu conheço o Sérgio já há alguns anos, eu sempre chamei ele por Sérgio, né? Então é Gotthilf. Gotthilf, que em bom alemão significa Deus ajuda. É um bom começo. Muito bom. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, quiser fazer uma pergunta ao vivo para o Sérgio, né, você pode mandar um e-mail para tvcallcenter@clicktv.com.br. Eu sou Kent Sakamoto e estaremos aqui batendo um papo, né, principalmente sobre headsets, que é um assunto assim muito importante que todo esse contingente de trabalhadores utiliza, né? E os que hoje são diretores, gerentes, supervisores também já utilizaram, porque vocês começaram com isso e muitas vezes continuam utilizando porque a tarefa muitas vezes o exige, né? Sérgio, me fala assim um pouquinho sobre você, né? E o que te levou, né, a trabalhar com essa tecnologia. Sérgio tem mais de meio século de existência. Não preciso revelar os números exatos, porque eu acho que isso voga em meu benefício. E Sérgio fundou a ERSET há 25 anos atrás. Eu tenho enorme orgulho de dizer 25 anos atrás, para uma atividade que não existia no Brasil. É uma atividade que nós trouxemos da América do Norte, toda a atividade do call center, o mundo de vender e de fazer atendimento por telefone. Eu certamente fui um dos primeiros, mas ao invés de fazer atividade já utilizando o próprio headset como ferramenta de trabalho, em grande escala, a verdade é que eu, graças a uma hérnia de disco, e em área de atendimento de propaganda, eu não conseguia mais falar ao telefone. Então, essa coisa de ficar com o monofone que existia na época... Mais pesado, inclusive. Mais pesado, encostado no pescoço, eu não podia mais. Então, achei uma solução tecnológica que foi desenvolvida aqui no Brasil e que era o primeiro EarSet lançado em 1986. Esta é a razão da entrada no negócio, uma necessidade de saúde. E daí para frente é um crescimento, e verdade é que há 25 anos atrás eu dizia, posso lhe oferecer um headset? E as pessoas achavam que eu vim de um outro planeta, porque aqui homens não utilizariam isso porque de jeito nenhum iam se submeter a isso, e as mulheres então, estragar penteado nem se fala. Tá certo, bacana. Sérgio, naquela época, como que era assim, a receptividade do mercado? Eu me recordo que há 25 anos atrás os headsets eram mais pesados, né? O material que era utilizado também não é o que nós temos hoje com a evolução da tecnologia. Conta pra gente um pouquinho como era esse panorama. A primeira lembrança que eu tenho quando o Kendi me pergunta isso é os primeiros materiais que eram usados para headsets eram baquelite. E baquelite, que vocês vão saber muito bem o que é aquilo que é o punho, a alça de uma frigideira ou de uma caçarola, aquela peça de plástico preta. Aquilo evidente, sem espuma, incomodava muito. E aquilo não era confortável, aquilo não era ergonomicamente correto. Se lembrar dos filmes de marcianos de 1950 para frente, vocês vão se lembrar de uns atendentes de telemarketing alertando os terráqueos da nossa eventual invasão. Aquilo era o modelo dos headsets de antigamente. Então nós trouxemos uma ideia de fazer um headset de até 30 gramas, e isto se chamava ultraleve na época. Bacana. Pessoal,
É você que ligou nesse momento, né? Nós estamos falando com o Sérgio Gottlieb, Boa! Que é presidente da Earset, tá? Os populares headsets, fones de cabeça utilizados aí muito no setor de teleserviço. Quem tiver alguma pergunta pode endereçar para tvcallcenter@clicktv.com.br. Sérgio, fala um pouquinho sobre a profissionalização do setor de teleserviços. É com um imenso prazer que este mercado cresceu vigorosamente, liderado por profissionais, dos quais, em nome de um deles, que é o Pedro Renato Eckersdorf, da ABT, eu quero cumprimentar todos os outros presidentes, para que ninguém diga, não lembrei deste ou não lembrei daquele. O início desta atividade toda tem a ver com vendas de produtos por assinaturas, serviços de atendimento a clientes, vendas e atendimento de não só produtos e serviços, mas também a parte de receber informações. Vocês conhecem tudo o que eu estou dizendo, mas nada se fazia na escala que se faz hoje. Eu quero fazer mais um agradecimento a uma pessoa que me introduziu nesta área e que se chama Ike Zarmati, que era o vice-presidente da Abril, na época em que Veja e outras assinaturas eram cuidadas pelo Departamento de Marketing Direto, onde eu comecei a minha vida profissional. Não havia o profissionalismo que todos nós vivemos hoje. Não haviam salas de descanso, não haviam salas de repouso, os próprios headsets não tinham a mesma técnica, nem o mesmo cuidado que tem hoje. É verdade, 25 anos atrás, todos nós que militávamos nesta atividade não tínhamos as condições ideais, mas nós as forjamos em 25 anos e estamos no melhor nível de igualdade para qualquer melhor padrão no mundo. Excelente. O Sérgio está falando aí do momento em que precisou se batalhar muito para que os ambientes tivessem ergonomia, os ambientes tivessem ar-condicionado de uma forma adequada e que também os próprios profissionais de fonoaudiólogos e tudo mais passassem a se interessar por esse setor. É um aspecto assim bastante importante. Nós estamos também sendo assistidos do secretário da Prefeitura Municipal de Ortigueira do Paraná. Obrigado aí ao Geraldo Magela, que está nos assistindo, e ele tem uma pergunta aqui para você. Com a evolução das tecnologias, os telefones, tomadas, pinos, padrão de usabilidade, o que você poderia comentar com a gente? É muito interessante a pergunta, e obrigado. Imaginem que para começar a se utilizar um headset 25 anos atrás, era importante e absolutamente indispensável furar o aparelho telefônico. Não havia jeito de conectar aquilo que hoje nós sabemos que é um RJ11, um conector plástico, facilmente encaixável, desencaixável. A gente tinha que furar com furadeira, 2 furos ou 1 furo no aparelho telefônico. Depois tinha que pegar fios para ligar recepção e transmissão. Portanto, não havia jeito de fazer uma operação de prateleira. Praticamente cada instalação era uma instalação feita na casa do cliente. Depois nós começamos a utilizar pinos, que somente os pinos deviam ter 100 gramas de peso. Então isso não era muito prático. E a tentativa de vender um produto desses era, se não hilária, era muito difícil, porque havia resistência para que isso se começasse a ser utilizado naquele momento. Vencemos as resistências. Se a gente imagina hoje, falar num headset, essa é a coisa mais corriqueira, mais comum, e não há ninguém que possa dizer, eu não quero utilizar. Até os carecas utilizam, porque podem colocar suportes atrás da orelha e não machuca o cocoroto de ninguém. Voltando à tecnologia, começamos com 2 furos dentro de um aparelho. Depois vocês devem lembrar de pinos padrão de telefones. Então nós tínhamos que às vezes conectar headsets com um amplificador no meio do caminho para conectar diretamente na linha telefônica. Conseguimos evoluir para amplificadores
que a gente colocava entre o telefone e o headset. E era como uma chave de comutação. Ou usava o telefone, ou usava a caixinha do amplificador com headset. E aí mudou tudo com o advento do RJ11, aquele pininho plástico, que se encaixa na linha telefônica ou se encaixa no monofone ou um headset. Enorme transformação e uma felicidade para os fabricantes, porque quando tinha que fazer telefone furado, mercado 1. Quando já tinha que fazer com pinos, o mercado apareceu todo inteiro de novo. Quando começou a RJ11, o mercado começa de novo. Depois vieram os analógicos, os telefones digitais, que são os que mais existem hoje, e agora nós vamos entrar em VoIP e, para a felicidade de todos, conectores USB. Vamos trocar o parque de headsets no Brasil, na América Latina e no mundo, para onde nós já exportamos. Só posso dizer, bem-vinda à tecnologia. Legal. Sérgio, poderia falar um pouquinho mais sobre a tecnologia USB, que realmente é muito revolucionária aí? O começo e o advento da tecnologia USB, ela traz a fusão da chegada de informática, cibernética e telefonia. Tudo que há de melhor nestes três grupos são agora atraídos e feitos terminais em que isso tudo está dentro de um lugar só, de um produto só. A utilização para call centers, a utilização para os próprios terminais, para quem quer fazer pessoalmente o seu call center em casa, facilita muito todo o trabalho, porque permite todas as informações que hoje nós temos armazenadas estarem disponíveis para o atendente, e de uma maneira muito simples. Os computadores estão todos integrados. É muito melhor trabalhar em call center hoje do que trabalhar no passado. E uma importante informação e um agradecimento divino quase. Nós passamos alguns anos atrás por algumas tentativas no mercado brasileiro de trabalhar com produtos que identificavam a nós por tudo aquilo que a gente tecla, por tudo aquilo que a gente falava, e felizmente para o mundo dos headsets isso não funcionou muito bem. Vamos manter os atendentes humanos falando conosco. Para nós, para a Earset, é muito melhor. Para vocês também. Bacana. Sérgio, agora vamos falar um pouquinho, você é um grande empreendedor, né? Como é que você montou a Earset, né? E qual que foi essa evolução desses 25 anos aí que você vê? Quer dizer, com muito orgulho você vê a empresa 25 anos depois. Nós começamos a empresa 25 anos atrás. Para quem conhece São Paulo, numa sala na frente do Minhocão, na Avenida São João. Mais bonito falar da Avenida São João se for Caetano Veloso. No nosso caso era um escritório muito pequeno, mas que era o começo de uma grande ideia, como se fala hoje em incubadoras de ideias e incubadoras de negócios. Nós não fizemos outra coisa. Era um momento em que eu tinha 30 anos de idade e nós estávamos tentando fazer alguma coisa produtiva depois de já ter trabalhado pelo menos quase 15 anos em outras atividades, sendo ou empregado ou líder de projeto, e aí tentei uma atividade individual. Era o grande momento da minha vida. Então, num lugar pequeno, começamos o desenvolvimento. Há muita dificuldade em achar o desenho especial, a tecnologia correta, experimentar soluções. Vocês nem podem imaginar, mas não haviam headsets com teclados naquela época. A gente só podia conectar isso em telefones. A gente que desenvolveu, nós desenvolvemos uma ideia de fazer e adequar um teclado num aparelho com headset para torná-lo conhecido e eficaz no mercado brasileiro. Então todo este progresso que nós tivemos e que vamos ao alcance do nosso mercado nacional foi feito com muita luta em 25 anos. Hoje, 25 anos depois, 130 pessoas estão conosco em atividade comercial, fabril, de back-office. Acho que é um time solidário. Há pessoas conosco de quase 20 anos. A elas, sem dúvida, muito agradecimento. A vocês, nossos
interessados e, sem dúvida, os clientes também, muito obrigado, porque sem vocês nada disso seria possível. Importante dizer, hoje a atividade de call center deve ter na sua militância, no Brasil, 1 milhão de atendentes. Enorme responsabilidade nós temos, como fabricantes, e todos os call centers têm também, porque em sendo muitas vezes atividade de primeiro emprego, nós sentimos a importância de ensinar bem, de educar, de participar da formação dos atendentes. Não é simplesmente um negócio, esse é o começo de uma vida. Hoje nós participamos de cursos, nós participamos de dar instrução de como utilizar para não quebrar. Nós tentamos fazer a nossa parte. Estamos muito orgulhosos. Se eu tivesse que falar em números, nós já fabricamos em 25 anos quase 10 milhões de headsets e aparelhos afins. É um número gigante. Estamos muito orgulhosos. Obrigado. Bacana. Sérgio, eu acho que você foi bastante modesto, porque, pessoal, vocês imaginam, 25 anos atrás, a qualidade da nossa telefonia era realmente horrível. Tá? Você tinha que colocar amplificadores mesmo, senão você não conseguia. Então você tinha aquele barulho de fritura de batata. Né? Muitas vezes eu cheguei a trabalhar 17 anos na antiga Telesp e tinha alguns clientes muito exigentes que falavam o seguinte: será que é barbante molhado que vocês estão utilizando aí, né, para poder fazer a transmissão? Então era realmente uma época assim, muito difícil. E imagino assim a quantidade, a parte de pesquisa e desenvolvimento, né, da IER7 com essas pessoas, né, e acompanhando a evolução perante o que estava acontecendo no mundo. Era uma coisa assim que todo dia tinha que ter um novo aprendizado. Né? E uma coisa que eu já falei aqui no programa, algum tempo atrás, 10 anos atrás, se nós nos comparássemos, por exemplo, com os Estados Unidos, nas tecnologias, a gente estava muito atrasado. Então, tanto na parte de televisão, tanto na parte de PBX, servidores, nós estávamos aí basicamente 15 anos atrasados. Hoje nós estamos um dia de diferença. E os nossos equipamentos aí nacionais, né, estão aí competindo pau a pau com eles, né, em uma tecnologia assim, porque o consumidor, ele quer produtos bons, ele quer produtos bons, com o menor custo, né, e é cada vez mais exigente. Então, eu parabenizo aí a IER7, né, na figura do Sérgio, porque realmente é bacana saber que começou uma pequena sala no Minhocão, né, e hoje chegou-se a esse gigante de estrutura que é muito respeitado aí no setor aí de contact center. Tá? Ô, Sérgio, o que você nos dá de informação sobre o futuro da área? Eu quero aproveitar para fazer uma pequena menção, porque considero importante saberem que nós tivemos uma enorme evolução e devemos agradecer isso aos técnicos da antiga Telebrás, hoje aos técnicos da Anatel. O Brasil desenvolve pessoas de altíssimo gabarito técnico e que às vezes não foram tão bem aproveitadas no passado e que acabaram tendo as suas oportunidades no presente. É muito importante lembrar, e para vocês vai ser mais fácil de entender, quando os mais velhos vão dizer: as nossas estradas para automóveis não eram tão boas, mas a estrada do Rio para São Paulo era ótima. A telefonia não era muito diferente. Nós saímos de um tempo em que nós deixávamos alguém da família com um monofone na mão para esperar a linha para se falar, para poder falar. E isso se universalizou para ter hoje no Brasil 200 milhões de aparelhos de telefones celulares. E claro que então existem centrais para atenderem dúvidas, e temos uma enorme quantidade de telefonia fixa instalada. E felizmente nós temos comunicação de primeiríssimo mundo, como o Kendi falou. Mas isso não aconteceu assim, isso foi uma evolução dos tempos. Com isso se criou um parque de gente inteligente e de cabeça
nas áreas de pesquisa e desenvolvimento da nossa empresa e de outras empresas. O futuro, certamente todos vocês desejam trabalhar sem ter fios em volta de cada um de nós e numa solução de wireless ou numa solução sem fio. Certamente virá. O futuro é esse, é nesta linha que nós vamos evoluir. Hoje não há custo que combine isto com a atividade industrial de call center. Não é permitido se fazer isso com os custos existentes. Mas se é uma tendência, certamente é, os celulares mostram isso, e é nesta linha que nós vamos, e o mundo todo irá também, em call center e em telefonia. Ok. Nós temos aqui um internauta de Belém do Pará. É o Walter Vilela, de 62 anos, e a pergunta dele é muito interessante, queria que o jovem Sérgio dissesse onde tem fábrica da IR7 no Brasil. Walter Vilela, obrigado pela pergunta. De Belém do Pará, facilmente nós podemos responder aqui de São Paulo. Eu costumo brincar que a nossa fábrica fica numa zona franca, e a zona franca de Carapicuíba. Porque nós nos instalamos em Carapicuíba, porque nós temos mão de obra farta e certamente alguns impostos mais convidativos e convenientes do que aqueles que nós temos na cidade de São Paulo. Explica onde que é Carapicuíba, que ele de Belém do Pará. Carapicuíba é na Grande São Paulo e fica ao lado de Osasco, e fica perto de Alphaville, e fica perto de Barueri. Nós estamos, de fato, a 15 minutos de distância do escritório pela Castelo Branco e pelo anel que nós temos em volta da cidade de São Paulo. E mais uma coisa, Sr. Walter, obrigado pela audiência, e venha a São Paulo, está cordialmente convidado a estar conosco no nosso escritório. E já que é de Belém do Pará, pode vir antes ou depois da chuva, como vocês estão bem habituados. Dá certo. Sérgio, nós temos aí algumas imagens dos produtos aí de headsets da IR7, né? Eu gostaria que você fosse falando um pouquinho sobre os modelos. Aqui vocês estão vendo aquilo que é a última geração, que são os aparelhos headsets leves com conectores USB. Aquele conector chatinho retangular é exatamente um conector USB que você conecta numa posição USB de computador. O headset é reconhecido pelo computador e vice-versa, e saem falando e ouvindo. Aqui nós temos do lado esquerdo da tela uma solução para quem tem menos cabelos ou não quer estragar penteado e não quer mais usar nada sobre a cabeça. Este headset, que parece ser uma tiara, ele é colocado em cima do pescoço, e por cima do pescoço você não tem nada além disto. Então você fica sempre com as mãos livres e você fala pelos dois buraquinhos que tem do lado esquerdo do vídeo, e do lado direito você tem os dois receptores. Já do lado direito é mais uma versão moderna de aparelhos com conectores USB. Mais uma visão com modelos de headsets diferentes de aparelhos USB. E aqui uma outra explicação. Aparelhos headsets podem ter o microfone na cápsula receptora juntamente, um próximo do outro, ou podem ter a cápsula receptora na frente da boca. Muda um pouquinho a acústica e também muda um pouco o custo e muda a satisfação de cada um de vocês. Aqui nós temos um aparelho do lado esquerdo, que é um amplificador com teclado, similar a um telefone, mas menor, compacto. E do lado direito, uma solução sem fio que nós temos para que se tenha mobilidade de comunicação eficiente. Aparelho de conexão USB que permite conectar outros aparelhos headsets já existentes em planta, alguns tipos de cabos, protetores auriculares. As orelhas dos partícipes deste mercado costumam suar, as espumas têm que ser trocadas de 3 a 4 meses, então tanto no bocal como a espuma do ouvido merece ser trocada por materiais como espuma ou como
não é cortiça, é corino, perdão. E finalmente tem uma posição de gravação individual, monousuário, para se alguém quer gravar o que fala ou escuta, por razões de segurança. Ok. E queria que você deixasse também, Sérgio, os seus dados. Telefone da empresa, e-mail, o site também, para que as pessoas possam entrar em contato. Sérgio Gótil, o e-mail é sergio@earcom, E de Ernesto, A de Arnaldo, R de Ronaldo, C de Casa, O de Orlando, M de Maria, earcom.com.br. O telefone em São Paulo é 11 3839 1011, 3839 1011. E o site? O site é www.earcom.com.br. earcom é EARCOM de Maria. Ok. Sérgio, muito obrigado. Né? Eu acho que foi assim, bastante esclarecedor aí para os nossos internautas. Né? É bacana assim, que eles saibam que indústrias nacionais estão produzindo alta tecnologia para facilitar realmente a vida de todas essas pessoas que trabalham na área de teleserviço. Tá? A vocês que nos acompanharam, né? E a partir de amanhã essa entrevista também fica no ar na TV UOL, tá? Vocês acessando www.clicktv.com.br, vocês são remetidos para a TV UOL, né? Gerando conteúdo, tá? E podem fazer as suas observações, podem também fazer perguntas que nós estaremos respondendo. Sejam muito obrigado pela sua participação e esperamos revê-lo em um dos nossos próximos programas. Muito obrigado a todos vocês pela paciência que tiveram conosco. Okay? Pessoal, nós vamos agora com um rápido intervalo e já retornaremos. Até daqui a pouco.